Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, que aqui vieram na noite fria, né, a escutar a nossa irmã. Que todos sejam bem-vindos, os frequentadores e os, não tenho os da primeira vez, pelo menos, conheço todos. Que todos sejam sempre bem-vindos, então, nessa... o senhor que faz pouco que começou a frequentar, né? Vimos e agora retornamos. Sejam sempre bem-vindos, então, se quiserem participar do grupo de estudo, as portas estão abertas. Convidamos nosso irmão Renato para fazer a leitura da harmonização, para a gente iniciar a nossa quarta-feira. Boa noite. A leitura é do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Observa. As lições que necessitas assimilar desenrolam-se ao teu redor. Observa, atento, o que acontece à tua volta. A vida é o melhor livro que tens diante dos próprios olhos. Não ignores o que em cada página ela te ensina. Não atravesses os dias na existência terrestre como um aprendiz distraído, que apenas marca presença na escola. Ninguém se torna sábio à custa de esforço alheio. Se, de fato, queres aprender mais, não te comportes como se tudo já soubesses. Agradecemos nosso irmão Renato pela leitura da noite de hoje, pela leitura para que possamos nos harmonizar e pedimos a todos, ou solicitamos, se assim, caso haja necessidade, fechem seus olhos físicos e vamos fazer uma oração pedindo ao nosso querido Mestre Jesus, nosso bondoso e amado Pai, que nos ampare na noite de hoje, nos intua para que possamos bem compreender e entender a mensagem da noite de hoje. Pedimos também, Pai, em favor dos nossos irmãos que aqui vieram, que aqui foram trazidos, irmãos desencarnados, que possam receber tudo aquilo que aqui vieram buscar nessa abençoada casa. Pedimos também em favor dos nossos irmãos encarnados, que na noite fria de hoje, a palestra da nossa querida irmã possa aquecer nossos corações. Que assim seja. Convidamos então nossa irmã Tami, não é conhecida da casa, né? A primeira vez que vem à nossa casa, né? Que possa nos apresentar a palestra da noite de hoje. Não, estou brincando, a Tami já é conhecida da casa, já bastante vezes Mais que as pedras da rua. Veio à casa, né? Ela é trabalhadora do Mena Barreto, a minha casa-mãe também, e do Francisco Spinelli. Eu não sei se a gente se cruzou quando eu frequentava lá, acho que não. A Ângela era a presidente na época. Não, acho que não chegou a ser cruzada. Não. Né? Então, seja sempre bem-vinda. Obrigada. E que a espiritualidade lhe ampare na noite de hoje, que possa bem transmitir tudo aquilo que planejou para a noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Chega a me arremangar agora. Vocês vão ver uma coisa. Vamos refletir um pouquinho, então, na noite de hoje, e a respeito da bem-aventurança, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os irmãos veem as duas obras ao qual eu baseio a minha fala. Esta bem-aventurança ela não está no Evangelho, é uma bem-aventurança que, às vezes, entre nós, espíritas, traz algumas controvérsias, porque ela vai falar de justiça e muitos entendem que será a justiça terrena. E o André Peixinho, que escreveu o livro acima, ele até trata mais desta questão, ao contrário de Sérgio Lopes, que é pelotense, né, gaúcho, psiquiatra, ele vai trazer coisas que
vão nos acrescentar mais, ou seja, as questões espirituais. E é nisso que eu vou me basear mais. Então, vamos refletir sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Gandhi, certa vez, ele disse o seguinte: se todos os livros da humanidade perecessem, e só sobrasse, só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Vamos lembrar que as bem-aventuranças fazem parte do Sermão da Montanha. E vejam a riqueza, o tesouro que é as informações, os ensinamentos que traz o Sermão da Montanha, que Gandhi se permitiu, né, a fazer esta análise. Então, que nós saibamos que também as bem-aventuranças é algo muito rico para cada ser humano, para todos nós, aliás, enquanto humanidade. Então, dito isso, o que Jesus quis, né, trazendo o Sermão da Montanha? Ele vem apresentar, naquele dia, o que é realmente a felicidade. Porque, por hora, até hoje, aliás, nós nos equivocamos no que seja a real felicidade. Para muitos, a felicidade ainda está ligada, vinculada às questões materiais. E Jesus vem, né, no quanto tempo nos ensinando, através da sua mensagem, que assim não é. Ele vai explicar qual é a sua missão, a que ele veio nesse Sermão da Montanha. Ele vai comparar a justiça terrena com a justiça divina. A justiça divina nós já entendemos que é perfeita, mas a justiça terrena também já sabemos que deixa muito ainda, por enquanto, né, a desejar. E ele vai criticar a religiosidade da época, que era meramente exterior. Vamos lembrar que existe até uma parábola a respeito, né, do fariseu e do publicano, para ilustrar esta questão. Né? Que as questões que realmente importam para nós são internas, não são externas. E a religiosidade à época era uma ostentação de riqueza, de poder, né? Os vinculados à religião, às sinagogas, eles se vestiam ricamente, usavam joias, eles faziam escarcéu quando oravam, para todo mundo ver que eles eram importantes e que estavam orando. Então, Jesus vai mudar tudo isso. E é isso que contém o Sermão da Montanha. Mas também ele vai reunir, deste modo e de forma sintética, o mais expressivo discurso moral já conhecido. Então, a gente lembra da fala de Gandhi, né? Então, veja que olhar divino, né, deste irmão que detectou a importância moral para todos nós de aprendizado no Sermão da Montanha. A título de curiosidade, quais são as bem-aventuranças que compõem o Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, aí está, né, todo o Sermão da Montanha, através de cada bem-aventurança. E nós vamos nos deter só em uma delas. Mas nesta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede, o que Jesus propõe? Jesus vai propor mansidão no mundo de atribulações, 2020 e tantos anos atrás, gente. Nunca foi tão atual, né? Esta questão que Jesus propôs para todos nós. Mansidão no mundo de atribulações. E a gente está assistindo ultimamente justamente o contrário, não é verdade? Parece que o ser humano não consegue mais se entender um com o outro. É no trânsito, é dentro do lar, é no trabalho, é na escola, é na sociedade. Parece que estamos todos muito mais agressivos, onde Jesus, há quanto tempo, vem propondo a necessidade da mansidão. E lógico, gente, que quando se estuda para fazer uma fala, a reflexão primeira é para quem está estudando para falar. E isto particularmente me trouxe esta necessidade, porque nós não percebemos,
quando nós nos permitimos vir à tona toda a agressividade, irritação, falta de paciência que muitos de nós temos, a gente não consegue muitas vezes nem de pronto resolver nossos problemas. Porque a lucidez, a capacidade de pensar, ela está num nível que não te propõe, não te ajuda. Agora, se você é manso, justamente você tem mais condições de criticamente resolver as questões, né? Então, vejam o quanto é necessário e inteligente, até posso dizer. Ele vai propor paz no meio de guerras. O que nós vemos? Os homens querendo a paz, promovendo guerra. As duas coisas, tem coisa errada aí, não é verdade? E aí, assim, a gente assiste a realidade da humanidade, né, com a guerra lá no Oriente Médio, aquele lado sempre lá complicado, o quanto está triste, né? O desrespeito à vida, né? As pessoas se comprazendo em promover a fome, a necessidade, está destruindo hospitais e por aí vai, né? Então, vejam, mansidão e paz. Vejam que, trazendo para cá, para nós, né? Para o nosso dia a dia, vai cair na questão da mansidão também. Porque a paz tem que ser interior. Não é que o caos, a dificuldade não vai estar no meu entorno, mas o meu interior tem que ter essa serenidade, esta paz. Isto é o ideal. Ele propõe a simplicidade e humildade. Olha, vê que nada é por acaso. Vocês prestaram atenção na leitura do irmão preparatória? Que vai falar do conhecimento. Conhecimento é algo muito poderoso nas mãos do ser humano. Mas poderoso para quê? Para que a gente desenvolva a humildade. Porque conhecimento todos nós podemos adquirir. Mas isso não é motivo também para arrogância, prepotência. E muitos irmãos, aliás, nós vemos se achando melhor do que o outro porque sabe. Pelo contrário, quando se faz uso de todo e qualquer conhecimento, você se torna simples e humilde, né? Então, vejam que num mundo onde a conquista do sucesso é o que vigora, e se eu estou atrás do sucesso, que sucesso é esse? É o sucesso espiritual? Infelizmente, ainda não, mas deveria. A nossa conquista do sucesso ainda está voltada para a materialidade, para a conquista de coisas materiais. E isto me fez pensar também, meus irmãos, que nós esquecemos que o nosso estado aqui neste plano é de impermanência. Nós estamos assistindo, hoje eu estou falando aqui com vocês, eu posso desencarnar e amanhã vocês receberam a notícia que está o meu velório, não sei aonde. Né? Meu filho disse que não vai fazer velório, que vai me queimar em qualquer canto, né? E que as cinzas ainda pode me agradar, que eu diga onde que ele quer, que eu quero que coloque. Mas brincadeiras à parte, tá? Então vejam que a conquista do sucesso, da materialidade ainda pesa muito na Terra. E ele vai indicar também a limpeza de coração. Nós não somos limpos de coração, nenhum de nós ainda. Também, infelizmente. Nós julgamos, olha a questão da justiça, nós julgamos, nós condenamos, às vezes, sem saber 100% da situação do outro. E isto também foi rico para mim, porque mesmo assim, as nossas famílias se dão há muitos anos. Eu conheço a Luísa há mais de 20 anos, né, Luiz? Então, a gente acompanha a vida de cada um. E nas atribulações que às vezes ele passa, ou vice-versa, mas o aprendizado foi meu, eu não me permito mais dizer, eu entendo o que tu está passando, por mais que eu tenha passado a mesma coisa. Eu não me permito dizer mais para ninguém, eu entendo. Porque não é verdade. Porque por mais que o problema, a dor seja parecida, a mesma, é ele que está sentindo. Então, eu não posso mensurar, eu não posso emitir conceitos, nem opiniões. Então, vejam o quanto a gente precisa ainda primar por esta limpeza de coração, né? Sem julgar o outro, né? Sem condenar. Mas, apesar de tudo isso, olha que pergunta. Que tipo de ser humano foi aquele chamado Jesus, que propôs uma nova ordem social e de comportamento? Foi isso que ele fez. Ainda não entendemos, isso é fato, meus irmãos. 2025 anos depois,
nós ainda não entendemos perfeitamente o Mestre. Se nós o entendêssemos e adotássemos realmente os seus preceitos, a humanidade terrena já estava melhor. Não estaria no caos que nós estamos vivendo hoje. E foi parte do estudo do que o irmão, eu cheguei cedo hoje, né? Então fiquei lá atrás ouvindo, né, o estudo do irmão, e ele mais ou menos, né, que falava a respeito dessa questão dos nossos erros, né? Então vejam, nós não entendemos Jesus. Por isso que nós erramos tanto ainda. É claro, nem tudo é fatalismo. Nós estamos a caminho de uma perfeição, mas também nós temos que entender por que nós estamos vivendo essa dificuldade na atualidade. Nós não quisemos trabalhar antes. Agora podemos, finalmente, né, correr atrás do prejuízo, como se diz. Mas nesta bem-aventurança, Jesus revela 3 virtudes importantes. Para esta todas as virtudes são importantes, mas 3 se destacam nesta bem-aventurança. A humildade, a resignação e a mansuetude. Gente do céu, você sabe que eu sou aquela criatura, que eu sou autêntica, né? Eu digo, meu Deus do céu, eu não sou resignada ainda. Porque agora até tento segurar a onda, mas vocês vão me entender também parcialmente, quem sabe. Quando a gente está com uma dor, um testemunho, a gente se desespera. A gente não para, respira, pensa, é Deus nos provando, eu tenho que aprender com isso. Não, a gente se desespera. A gente arranca os cabelos, a gente sapateia dentro de casa. Isso não é resignação. Então, cheguei à conclusão, não faço isso mais, gente. Mas também não estou no patamar ainda de resignada. Mansa, nem pensar. Antes uma tigra que sou, né? Como boa leonina. Tá? Mas vejam que nós temos que nos identificar com o que ainda não temos e precisamos. Porque quando nós detectamos o que estamos de errado em nós, aí está a possibilidade de a gente trabalhar para sanar, para curar isso em nós. Mas vejam que essas 3 virtudes são extremamente importantes para todos nós, porque vai nos aproximar da realidade espiritual que temos, que é qual? O corpo físico é necessário para a nossa reencarnação. Mas ele fica aqui, neste plano da existência, porque é aqui que ele pertence. E quando nós voltamos para casa, que é o plano espiritual, e nós vamos abrir a mala espiritual lá, muitas vezes não tem nada, porque eu não me preocupei em adquirir virtudes, me tornar melhor. Eu primei pela materialidade, e aí a gente lê, né, quantas obras citando o sofrimento dos espíritos no plano espiritual, justamente porque chegaram lá nem entendendo qual era a situação real deles. Mas vejo que estas virtudes, e a questão de conhecimento também, vai nos trazer essa clareza da realidade espiritual. E nós entendemos quando o Chico disse, tudo passa. Realmente tudo passa, meus irmãos. Não tem tempestade que não vá passar. Isso em todos os sentidos. Estas virtudes também, vejam só, a fé é algo que está intrínseco em todos nós. Nós somos filhos de Deus. Nós temos centelha divina em nós. Então, por mais que a criatura, às vezes, a gente olhe assim, é altamente cruel, maldosa, ela tem essa faísca divina dentro dela, porque é filho de Deus também. Se é filho de Deus e tem essa faísca, essa centelha, ela tem esse potencial de fé. Que a fé em nós é algo que pode ser um germe, mas conforme nós vamos crescendo, ela vai se ampliando. E quanto mais se amplia, mais entendimento nós temos da nossa realidade, que somos espíritos imortais, a começar por aí. E a nossa experiência de espiritualidade também se torna maior. E aí eu faço um comentário, de cômico não tem nada, mas quantas vezes nós vemos irmãos chegar à casa espírita e fala com o dirigente, com o responsável, eu preciso de ajuda porque eu estou com um caso obsessivo. Para começar, se eu estou sob o jugo de um irmão desencarnado inferior, fui eu que permiti. Sou eu que sintonizo com ele. E se os benfeitores, o meu anjo de guarda não está atuando mais, né, potencialmente
junto a mim, sou também eu que não dou condições para tal, porque eles não vão nos obrigar a nada. Então, vejamos que o quanto nós temos que discernir ainda profundamente a respeito dos ensinamentos do Mestre. E se nós analisarmos a lista das bem-aventuranças, as três primeiras, ela vai fazer um apelo ao crescimento íntimo por nós. Ninguém pode fazer. Eu tenho que fazer por mim e vocês por vocês. Então, é a questão do apelo para que nós nos envolvamos com o crescimento íntimo. Mas todas as abaixo do bem-aventurados que têm fome e sede vão tratar não só do crescimento por mim mesma, íntimo, mas o meu crescimento com o coletivo. Não existe ninguém alheio, só, independente nesse sentido. Todos nós somos dependentes uns dos outros. Então, vejam que, nas obras estudadas, me trouxeram assim este conceito que eu achei assim maravilhoso. O que é humildade, na realidade? É a virtude que nos dimensiona em nosso real tamanho. Você sabe que de pronto eu pensei, meus irmãos, aquelas criaturas que chegam, tu sabe com quem tu está falando? Tu sabe quem eu sou? Coitado. Para começar, perante o Pai, nós somos todos iguais. E, na realidade, de que jeito vamos nos achar melhores do que os outros? Somos todos inferiores ainda. Mas se eu sou humilde, eu vou saber disso. Por isso que esta é a virtude que vai nos colocar no lugar real. Qual é o meu tamanho? E na semana que eu montei esta fala, meus irmãos, acontecem umas coisas muito, muito legais, assim, sabe? Me vem, eu monto, eu estudo um monte, eu monto os slides, e aí eu canso mentalmente, daí geralmente eu vou para o Facebook, vou para o TikTok para ver videozinho para rir, para descontrair. Então, acontecendo isso, deste tema, eu abri o Facebook e lá estava uma imagem, eu não me lembro de qual telescópio, não era o Hubble nem o James West, mas era uma foto da galáxia de Andrômeda, que é vizinha nossa, e a nossa galáxia, a Via Láctea. Andrômeda, para vocês terem uma ideia, ela é muito maior que a nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia. E elas estão se aproximando, né? Mas isso é um assunto para outra hora. E aí, o que tem nesta foto de curioso também? É que tem uma setinha que aponta assim, ó, tu nem enxerga. Se não é a seta, você não sabe. A Terra está aqui, ó. Lá na rabeira da galáxia, nem aparece. E eu olhei aquilo e pensei. Eu digo, meu Deus, o planeta nem aparece direito na nossa galáxia. Quem sou eu para achar que sou mais que alguém? Nem o cisco do Francisco, como dizia Chico, né? Então, vejam que a humildade é isso. Não é você estar, como diz o Luiz, que gosta desta fala, não é você estar esfarrapado para demonstrar humildade, não. São coisas interiores. É como você é internamente. E a resignação, vejam, nos faz aceitar tudo isso, sabiamente, conscientemente. Por que eu quero ser humilde? Hoje à tarde, com essa chuva, me permiti ver, acho pela quarta, quinta vez, o filme As Vidas de Chico. E não adianta, emociona a gente, porque ali está um exemplo de humildade, gente. Eu relembrando, revendo, cada atitude dele perante, né, a agressão, às vezes, de outros irmãos, eu digo, o que será que a Tami faria? Não teria, infelizmente, a atitude dele, né? Então, vejam, que a mansuetude também nos afasta da revolta. Se eu não sou mansa e me permito a revolta, e se eu tenho revolta, eu sou ainda orgulhosa e vaidosa. Então, isso tem que acender um sinal em nós. Mas, enfim, qual é a importância dessas três virtudes? O potencial da fé. A nossa fé é maior, é robusta, se nós temos estas três virtudes em nós. E a fé nos vincula
melhor com a espiritualidade superior e, logicamente, com Deus Pai. Olha só que maravilha, gente. Porque ela é a virtude, a fé, é a virtude espiritual da confiança. Se auto-perguntem, eu confio realmente em Deus? Eu confio realmente nos ensinamentos do Mestre Jesus? Se sim, por que está tão difícil ainda botar em prática? Se sabemos já que é o melhor para todos nós. E vai nos trazer, com certeza, a constatação das nossas fragilidades. Nós somos perecíveis, gente. Vocês sabem que eu tenho assistido um programa no YouTube, alguns acham que é morbidez, sadismo, não. Eu olho porque para Tami traz esta constatação, o quanto nós somos frágeis. O programa se trata daqueles profissionais que fazem a tanatopraxia, que são as pessoas que preparam os corpos dos desencarnados para o velório. E aí você vê todo o procedimento, né, para ficar bem apresentado, tal e coisa. Às vezes recebem corpos já em deterioração. E por que a Tami gosta de ver? Não é agradável? Não é. Aquela é a nossa realidade. A gente vê o quanto o nosso corpo é perecível. Este corpo, que às vezes a minha vaidade vai ao extremo, ele é útil, sim, para a encarnação. Mas ao desequilíbrio, como nós estamos vendo, vai virar a mesma coisa. Ninguém escapou ainda da desencarnação. Então, nós somos criaturas muito frágeis ainda. Tá? Sigamos adiante com o recurso de André Luiz. Creio eu que muitos já leram a obra Nosso Lar, tantos outros vieram assistir o filme. E vamos lembrar quem foi André Luiz. André Luiz, um médico, que não gostava muito de fazer caridade. O filme mostra bem isso, né? As pessoas que ele atendeu gratuitamente, muito a contragosto, porque a secretária impunha ele. Mas ele não gostava. Ao final do expediente dele, ele ia todo dia para o bar, happy hour, tomar uma dosezinha de uísque. Tami, que mal tem um happy hour com os amigos para desopilar, tal e coisa. Acontece que em vida passada, aquele espírito que nós conhecemos até então como André Luiz, ele lesou a área do seu fígado. Então, na encarnação ele era a pessoa menos indicada para fazer a ingesta de bebida alcoólica, porque já vinha com a lesão no corpo espiritual dele, no fígado. Então, o desenlace é aquele que a gente vê no filme. E ele vai para o plano espiritual de sofrimento e gritam para ele, rindo, suicida. E ele fica bravo. Eu não me matei. Até que um dia, ele se pega refletindo. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. E ele segue nas suas reflexões, depois de tanto sofrer. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quanto me senti absolutamente colado ao lodo da terra, e sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa, ele não sabe. Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, não sabe. Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Não desampara nenhum de nós. Primeiro isso. Segundo, nós sabemos que quem vai recolher da zona de sofrimento André Luiz
é o governador de nosso lar a pedido de sua mãe. Mas fato é que vejam que a fé nos traz a questão da prece fervorosa, nos traz o pronto atendimento nele de emergência, mas vejam que nós temos que nos despir daquilo que temos em nós enquanto trevas ainda, e todos nós temos. Então, aí fica o exemplo de André Luiz para nós. Então, meus irmãos, quando nós estamos com fome e com sede, nós nos alimentamos, não é verdade? Nós nos alimentamos, se a gente tem sede, a gente vai e toma um copo d'água. Mas se essa sede e esta fome vem em forma daqueles vazios que anda invadindo os seres humanos atualmente, os desânimos, as tristezas, sem motivos muitas vezes, como faremos para nos saciar? Como se faz? Aí entra a fé. Vejam que conhecimento é divino, mas o conhecimento adquirido por cada um de nós temos que colocar em prática, senão é letra morta. Então vejam que o conhecimento deste quesito nos fortalece a nossa fé. E a fé é a ligação com o Pai, com os benfeitores, e também é a fortaleza para o enfrentamento de nossas dores. E aí sim, apesar das dificuldades, nós nos sentiremos saciados. Porque Deus não quer a nossa infelicidade. Ele quer a nossa superação. Então, a fé robusta, ela vai se manifestar principalmente quando não somos atendidos em nossos apelos e expectativas. Vamos fazer uma autoanálise, uma reflexão. Quando vocês estão no testemunho, passando por dor, por dificuldade, nós oramos mais, isso é fato. A gente se lembra de Deus, dos benfeitores, dos mentores da casa. A gente muitas vezes não tem, infelizmente, ainda o hábito da oração, que é um recurso emergencial que sempre é atendido, mas a gente não tem o hábito. Mas, geralmente, no meio da dor, a gente se lembra e ora mais. E faz os nossos apelos e temos expectativas no atendimento do nosso apelo. Se a nossa expectativa não é atendida, como a gente se comporta? Como você se comporta? Lembrando que toda prece, toda oração é atendida. Acontece que não vão atender aquilo que nós estamos muitas vezes pedindo, porque não é o melhor para nós. Mas eles adequam de forma que possam nos auxiliar. Mas veja que o humilde vai aceitar isso. Mas o orgulhoso, ele vai se revoltar. E aí eu trago esta imagem, meus irmãos. Jesus, já nos seus últimos instantes, com os apóstolos, para deixar mais um exemplo rico para todos nós, ele decide lavar os pés dos seus apóstolos. E Pedro enlouquece. Não se acha digno de que o mestre se ajoelhe e lave os seus pés e dos seus companheiros. E eu fiquei pensando assim, Batame, mas devia ser brabo mesmo, né? Porque ou andavam de pé descalço ou aquelas sandalinhas que não protegia quase nada. Devia ser uns pés bem sujinhos, né? Mas o exemplo que Jesus queria deixar era muito maior. E ele faz este procedimento com cada um dos apóstolos, lavando os pés. Para quê? Para dizer, gente, eu sou Jesus. Eu sou um espírito puro. Mas nem por isso não é que eu não possa me ajoelhar e lavar os pés dos meus irmãos, demonstrando humildade. E aí isto a gente reflete, nós na nossa pequenez, inferioridade, quem sou eu para achar que sou alguma coisa a mais do que meus irmãos? É a nossa prepotência, a nossa arrogância, nosso orgulho, nossa vaidade, tudo que nós temos que extinguir pouco a pouco de nós. Olha aí o exemplo, gente. A demonstração na prática. Então, aquele que é humilde, ao invés de se revoltar, ele vai se resignar. Então, por isso que essas três virtudes são importantes. Mas vejam, gente, ela se desenvolve de forma dinâmica, ou seja, se eu decido ser humilde, as outras duas vêm junto.
Se eu decido ser mansa, também as outras duas vêm junto, porque as três se desenvolvem ao mesmo tempo, não estão desvinculadas. Antes vêm as três. Então parece mais fácil um pouquinho, né? Parece um pouquinho mais simples, tá? E aí, neste caso, neste instante, que nós temos que lembrar da vigilância e da oração. Orai e vigiai. Isso nunca foi tão importante, gente. Vigiai a nós mesmos, não os outros. Vigiar a nós mesmos. O que nós temos de trevas. Detectar os nossos equívocos. O que é que eu tenho que melhorar em mim? Eu não tenho como melhorar, me aprimorar na evolução, se eu não sei como sou. Ou seja, a gente tem que se autoanalisar e detectar. Eu sou ciumenta, eu sou orgulhosa, eu sou braba, sou irritável, e por aí vai. Não é uma viagem fácil esta interna, mas precisa e necessária. Porque se eu detecto que eu sou ciumenta, por exemplo, eu começo a trabalhar esta questão em mim. Né? E a oração como suporte para tudo. Remédio, força, atendimento imediato. Porque nós todos somos atendidos quando oramos, gente. E aí eu trago para vocês a fé e a razão. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vejam só, a doutrina espírita é maravilhosa mesmo. Porque nós podemos pegar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, nossos pensares, aliado, aliás, com a questão do nosso potencial de pensar, que isto vai nos trazer a razão, a lógica. Porque a doutrina espírita fala em fé raciocinada, não fé dogmática. Vocês vão acreditar porque eu estou falando. Aliás, vocês podem ir para casa e pegar as duas obras que eu peguei como recurso de fala e ver se eu estou falando a verdade. Vocês podem pegar o livro dos Espíritos, estudar e ver se Kardec não se equivocou. A doutrina espírita é maravilhosa por causa disso. Nos permite colocar um ponto de interrogação, porque é o uso da razão, do discernimento, que isso todos nós temos e nós devemos. Então, uma fé raciocinada. E por que é tão importante e potente? Porque se eu tenho fé, se eu acredito, é porque eu raciocinei, não, isso tem veracidade. E aí, na questão, que eu achei assim, eu trago meio fora, não tão fora do contexto, mas é mais para a questão que André Peixinho abordou da justiça deste plano, ele vai dizer que a ciência, nós sabemos, vai tratar do mundo objetivo. O que é o mundo objetivo? Aquilo que ela pode tocar, pode medir, pode pesar. E a religião trata do mundo subjetivo. Mas os espíritos da codificação disseram que ciência e religião vão andar par a par, porque são duas potências maravilhosas para o crescimento humano. Por ora, não é assim. E por quê? Porque a ciência ainda tem muitas interrogações para este mundo subjetivo. E este mundo subjetivo que ela não entende é a ignorância das leis do Pai, ou seja, as leis universais que são perfeitas, ao contrário da lei dos homens. Mas vejam que, e eu acho isso maravilhoso porque a gente detectar o que está escrito lá no Livro dos Espíritos, que realmente está acontecendo, porque já tem uma mudança deste caminhar da ciência ao encontro da religião. Saibamos que Raul Teixeira, ele interferiu diretamente junto à USP, em São Paulo, a ponto de, na atualidade, aqueles que são candidatos à formação na área de medicina, eles têm que passar por uma cadeira que é sobre espiritualidade. O que vai tratar esta cadeira dentro de uma universidade? Eles estão querendo saber, através da pesquisa, por que quando alguém toma água fluidificada, muitas vezes consegue até, desculpe, a cura. Por que quando se recebe o passe, a pessoa está no hospital, vai lá, alguém transmite passe, ela apresenta também melhora? Por que quando o enfermo ora, a nível de cérebro, ele se transforma, ele muda a dinâmica até de cor na sua função, na sua funcionalidade? Então, eles estão querendo entender o que é isso.
Estão querendo entender, com pesquisas, a EQM, a experiência de quase morte. Nunca se discutiu tanto estas questões. Então, vejo que é a ciência, pouco a pouco, se aproximando deste mundo subjetivo que a gente, né, nomeia como religiosidade. Então, terminando, meus irmãos, cuidemos que nos cabe. Na questão da justiça, a cada passo que nós condenamos, nós também somos condenados, quantas vezes. E isto é por algo negativo em nós, a presunção, a prepotência. Cuidemos estes sentimentos que parecem dominar o mundo. A frieza, orgulho, o desdém, a calúnia, injúria, o cinismo, o ódio, o egoísmo, e por aí vai ladeira abaixo. Vamos cuidar destes sentimentos que interferem, inclusive, na vibração da atmosfera terrena. Vocês notaram que, ultimamente, o ser humano, às vezes, nem fez tantas coisas físicas, mas se acha cansado? Se acha cansado? Ou é só eu que sinto isso? Né? Parece um sobrepeso em cima dos nossos ombros. Isso é a vibração da Terra, que está neste estado aí, gente, alimentado por cada um de nós, esses sentimentos que são negativos. Então, cuidemos dessa questão. E aí vocês também podem se perguntar, a injustiça, Tami, vai desaparecer um dia da Terra? Vai. É a promessa do mundo de regeneração. Todo mundo quer o mundo de regeneração, mas poucos querem trabalhar para que ele venha o quanto antes. E não há milagres, há ciclos, há processos que nós temos que passar, e nós, cada um de nós, trabalhar por este processo para chegar ao mundo da regeneração. Não é cruzar os braços e amanhã a gente levanta, está aí o mundo da regeneração. Não, é trabalho de todos nós, porque é trabalho coletivo. Olha o que diz a bem-aventurança. Até então, é a questão de nós nos melhorarmos internamente. A partir da metade das bem-aventuranças para baixo, é a nossa melhora com o coletivo. Então, este esforço é válido para um dia nós termos essa justiça tão ansiada por todos nós. O mundo de regeneração, meus irmãos, não é que não terá irmãos em necessidade, terá. Não em alta necessidade. Mas o que acontece? O Luiz está precisando de alguma coisa, prontamente, se eu tenho, eu vou doar, sem ele se sentir humilhado, sem ele se sentir menor. Nós vamos nos atender fraternalmente, uma vida mais igualitária, mais longevos nós seremos, e por aí vai. Mas, por hora, nós temos que lutar contra a maldade. Mas tempos virão em que, mais adiantados espiritualmente, compreenderemos as leis da vida e criaremos normas e comportamentos segundo os quais todos estarão empenhados em realizar no mundo o reino dos céus. E aí nós estaremos completamente saciados. É uma promessa do Mestre Jesus. Depende de nós, meus irmãos. Que possamos refletir a respeito. E muito obrigada pela oportunidade da tarefa e de autorreflexão, que foi o que aconteceu comigo enormemente no estudo desta bem-aventurança. Muito obrigada. Agradecemos a nossa querida irmã pela palestra da noite de hoje, mas a missão não está cumprida ainda, irmã. O que vocês querem de mim? A prece? A prece e o passe coletivo. Pode ser? Pode. Passa lá para outra cadeirinha, deixa eu ver. Obrigada. A coluna, nessa hora, já está bombando, gente. Deixa o irmão se sentar, que eu tirei do lugarzinho dele. Eu convido, então, aos queridos que possam se recolher à sua intimidade, buscando a sintonia do amor de Deus Pai, de Jesus, nosso Mestre, nosso grande exemplo.
a ligação com os benfeitores desta casa, e que a nossa intenção, o nosso sentimento, o nosso pensamento possa ser de gratidão neste primeiro momento, por oportunidades divinas como a de estar dentro desta casa de luz, renovando as nossas energias, aliviando as nossas dores, adquirindo conhecimento divino, que se torna suporte para a nossa vida em sociedade, na nossa rotina. Que possamos sempre sermos gratos, na certeza que temos e recebemos muito além do que merecíamos. Nós temos um teto, nós temos a vestimenta, o alimento, o trabalho que nos mantém. Nós temos a saúde. Enquanto quantos irmãos nossos estão destituídos de tudo isso e muito mais. Sejamos gratos por aquilo que Deus nos proporciona, a vida, a oportunidade, e que possamos nós pegá-las para nos aprimorar, nos reformular, para um dia chegarmos às mãos do Mestre Jesus como espíritos puros. Por ora, necessitamos desta reforma íntima, deste entendimento, porque sofremos, porque há desigualdades, mas que este aprendizado possa ser vivenciado sem mais revolta, destituindo todos nós de orgulho, de vaidade, de egoísmo, pois nada disso começamos a perceber que nos cabe enquanto filhos do Pai. Nós te solicitamos que possa agora espargir por todo o planeta Terra a tua luz, o teu amor, como bálsamo, como medicação, como amparo, como coragem, como esperança, resgatando a todos nós de nossos sofrimentos, de nossas dores, de nossas trevas. Que o nosso olhar, Pai, possa ser cada vez mais verdadeiro e consciente. Que cada irmão aqui nesta casa que a procurou para ouvir a palavra edificante, mas também, quem sabe, requisitando algo que necessita, se for de tua vontade, que seja concedido. E em cada espírito que habita este planeta, seja no plano físico, seja no plano espiritual, que possa o teu amor levantar estes irmãos que estão em alto sofrimento. Muitas vezes situações que olhamos e pensamos que não teríamos condições de aguentar. Que eles possam, querido Pai, ter o suporte necessário. E eu sei, nós sabemos, que o Senhor dá a todos nós. Que ao retornarmos aos nossos lares, possamos dividir com os nossos familiares, amigos, vizinhos, esta emanação divina que nos banha neste momento. Todos nós começamos o atendimento quando passamos os portais desta casa no plano físico. Agora, com o encerramento, com a prece e o passe coletivo, se encerra este tratamento. E que possamos ter o discernimento necessário para guardar conosco todas estas benesses que estamos recebendo, nos permitindo sentir e guardar. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja.